Olá, pessoal. Sou o Dr. Kleber Sayeg, cirurgião pediátrico. Nós vamos conversar hoje sobre derrames pleurais, parte 1, ok? E na sequência nós teremos uma continuação da aula, parte 2, onde falaremos de pneumotórax. Nesta primeira parte de derrames pleurais, vamos dar um breve histórico sobre a anatomia do tórax. E na segunda parte de pneumotórax, nós vamos conversar de diagnósticos diferenciais, que podem confundir os colegas médicos como derrames, achando que são derrames ou não, e são diagnósticos diferenciais. Vamos lá começar, pessoal. Vamos lá. Quanto à classificação dos derrames pleurais, eles podem ser líquidos, gasosos ou mistos, tá? Líquidos. Nós vamos ver. Quanto à etiologia. Quanto à etiologia, eles podem ser tuberculose, pneumonia, neoplasia, demais doenças clínicas, cardíacas, reumatológicas, etc. Quanto ao caráter, eles podem ser cerofibrinosos, hemorrágico, purulento, quilotórax ou mediastínico. Quanto à localização, pode pegar toda a cavidade torácica ou interlobar ou mediastínico. Eles podem ser gasosos, que a gente não chama bem de derrame, né? Que não é bem um derrame pleural, é ar, né? E esses pneumotórax podem ser espontâneos ou traumáticos, aberto ou fechado. E pode ser mistos, onde você tem líquido e gás, que nós chamamos de hidropneumotórax, hemotórax e piopneumotórax. Nesta primeira parte da aula, nós vamos ver a anatomia e vamos ver a parte líquida. A parte gasosa, nós vamos conversar na sequência, na parte 2 da aula. Vamos ver um breve resumo de anatomia, tá? As costelas, as primeiras 7 costelas, da 1 à 7, elas se conectam diretamente no externo. Por isso, a costela de 1 a 7 nós chamamos de costelas verdadeiras. As costelas 8, 9 e 10, elas se conectam por uma cartilagem para depois se conectar diretamente, se juntam essas cartilagens para depois essa cartilagem se comunicar no externo. E nós chamamos elas de costelas falsas e elas fazem parte da dinâmica da respiração. Então, o diafragma está na 9ª costela, ela quando se contrai, ela vai para baixo e para cima, oscilando entre a 8ª, 9ª e 10ª, tá? Então, qualquer ferimento na transição entre 8ª, 9ª e 10ª, de acordo com o movimento do diafragma, você pode estar na cavidade torácica ou abdominal, ou como nós chamamos, tóraco-abdominal, tá? Porque ela, no relaxamento do diafragma, ela tá na posição parada, está no 9ª, ou vai para a 8ª, ou vai para a 10ª, tá bom? Bom, a 11ª e a 12ª costelas, elas servem de amortecedores. A 11ª, a 11ª é o amortecedor do fígado do lado direito e o amortecedor do baço do lado esquerdo. Ela absorve o trauma, né, impedindo com que a energia cinética seja totalmente transferida para o fígado ou para o baço. E a 12ª costela, elas são amortecedores dos rins, ok? Evitando que num trauma, numa pancada, a energia cinética seja transferida diretamente para o rim. Ela amortece ambas, a 11ª e a 12ª, evita muitas lesões gravíssimas com alta chance de mortalidade, porque esses órgãos eles são altamente irrigados, parenquimatosos, e o seu trauma faz um abdômen agudo hemorrágico com alta chance de mortalidade. Lembrarmos que tem pessoas que, por uma questão de estética, tiram estas costelas de ambos os lados, a 11ª e a 12ª, para poder dar uma impressão, uma aparência de uma cintura mais fina, mais afilada. Ok? Tem comentários. Ok? Lembrarmos que o espaço pleural ele é um espaço virtual. Quando você tem um derrame, você forma este espaço. Ok? O espaço ele é virtual. Ele existe com uma leve quantidade de líquido pleural, que é para diminuir o atrito. O dreno ele é sempre locado para trás e para cima, póstero superior, ok? Nós vamos ver depois
no canal vários vídeos mostrando drenando o tórax, né, onde drena, anatomia, e fazendo a drenagem propriamente dita. Vamos ver um pouquinho de anatomia da pleura com relação à irrigação arterial. A pleura visceral, ela recebe ramos da artéria brônquica e de artérias pulmonares, que se subdivide numa rede capilar 10 vezes maior do que as redes capilares alveolares, formando uma rede que a gente chama uma rede gigante de capilares chamada de von Baer. A pleura parietal, ela recebe ramos das artérias intercostais e das porções mediastínicas e diafragmáticas, pelos ramos periféricos da artéria mesentérica inferior. Aqui observe que nós estamos falando em tórax e a parte arterial é ramo da artéria mesentérica inferior, não da mesentérica superior. Isto tem importância na parte venosa, nós vamos bater um papinho, tá? A drenagem linfática ocorre através de uma rede subpleural de gânglios situados nas artérias intercostais e da artéria mesentérica inferior, e mais escassamente por gânglios ao longo da artéria pericardiofêmica. Observe de novo que a drenagem arterial vem da mesentérica inferior, da drenagem linfática vem da mesentérica inferior. Tá? A pleura visceral tem inervação autônoma. A pleura parietal são 3 tipos de inervação: nervo frênico, nervo intercostal e nervo espinhal. Nervo frênico, quando você toma alguma coisa extremamente gelada ou está muito frio, ela faz parte do teu soluço, ok? Por uma irritação do nervo frênico. Num dia muito frio, ou você toma alguma coisa muito gelada. Se você aquecer a nuca, colocar um cachecol ou beber algo quente, ele pode diminuir essa irritação frênica, diminuindo o teu soluço. Com relação aos nervos intercostais, temos uma grande importância, porque assim, um trauma de forceps no trabalho de parto, um chute, uma pancada, uma pneumonia, herpes zoster, qualquer coisa que pegue esses nervos intercostais, pode ter uma paralisia daquele diafragma homolateral, tá? E a paralisia diafragmática vai dar uma imagem que, para muitos colegas médicos, confunde com derrame pleural. Então, guardem isso, que nós vamos ver isso no diagnóstico diferencial na parte 2 da aula. Traumas de nervos espinhais, são traumas medulares, podem levar à paralisia diafragmática, são situações mais sérias. Okay? Lembrarmos o seguinte, a pleura ela tem uma movimentação pulmonar com menor atrito devido ao líquido pleural. A transmissão da pleura, da pressão gerada na musculatura respiratória para unidades alveolares, o espaço pleural e virtual ou real é quase mínimo, em torno de 10 micras de espessura. Lembre que um pingo, um ponto, tá? A visão humana, uma pessoa que enxerga muito bem, tá? Um ponto que é o menor tamanho que a visão do ser humano pode enxergar é 100 micras, tá? Um óvulo da mulher, um óvulo do humano tem por volta de 100 micras. E é o ponto menor que a gente pode enxergar. Menos de 100 micras o olho humano não pega. O espaço pleural tem 10 micras, 10 vezes menos do que nós enxergamos. Tá? Mais ou menos vai ter 15 ml de líquido no hemitórax em ambos, né? Para diminuir o atrito. Né? Ou se calcularmos por peso da pessoa, é em torno de 0,1 ml por quilo hora a formação desse líquido, que é de 0,1, podendo chegar até 0,2 ml por hora. Aqui nós temos um desenho, um esquema, onde você vai ter, de um lado, o interstício, o pulmão, os alvéolos, vasos linfáticos chegando, tá? Este é o espaço pleural e aqui a pleura parietal, ok? O acúmulo de líquido aqui que vai dar o derrame pleural, tá bom? O acúmulo de líquido vai formar derrame pleural. Eu fiz um comentário lá e depois eu não dei andamento com relação à drenagem arterial, que é mesentérica inferior,
drenagem linfática, que é mesentérica inferior, e a drenagem venosa, ela também é mesentérica inferior. Isto tem importância porque a maioria dos cânceres pélvicos, tá? Eles dão muita metástase pulmonar, tá? Exatamente por causa disso, que a drenagem linfática, venosa e arterial, todo o sangue que passa exatamente da pelve, baixa os órgãos intrapélvicos, tá? Ovários, testículos, reto, sigmoide, cólon descendente, útero, né? Tudo, toda a drenagem intrapélvica e os cânceres, toda a drenagem linfática, arterial e venosa vai pela mesentérica inferior. E com isso facilita metástases pulmonares. Mas vamos continuar. Você tem como causa doenças pleurais, quer dizer, a doença está na pleura, é a primária, ou manifestação pleural. Existe uma doença sistêmica e a manifestação é pleural. Isso tem importância, pessoal. Porque nas doenças sistêmicas, muitas vezes eu tenho que tratar a doença sistêmica. Não adianta eu drenar, tá? Os derrames pleurais pode ser ou por aumento da pressão hidrostática ou aumento da permeabilidade capilar. Esta é uma situação. Ou diminuição da pressão oncótica ou diminuição da pressão no espaço pleural. Pessoal, diminuição da pressão oncótica é o principal mecanismo da qual os pacientes podem ter derrames pleurais, né, e não serem possíveis de drenar. Você pode funcionar quando o paciente está dispinindo, mas se você drenar o tórax, você vai ter problema porque a doença de base não está resolvida, ok? Na verdade, a aula de hoje não é para ensinar só a drenar um tórax, ok? Eu acho que drenar um tórax, qualquer residente aprende. Eu brinco, qualquer macaco treinado, depois que faz meia dúzia de vezes, drena. O que eu quero ensinar aqui nessa aula de hoje, na parte 1 e na parte 2, é saber quando tem indicação de drenar e quando tem contraindicação de drenar, ok? Porque drenar é fácil. Eu brinco que existe uma diferença muito grande entre você tocar piano e ser um pianista, né? Saber dirigir um carro e ser um motorista. Existe uma diferença entre ser um operador e ser um cirurgião, ok? Um operador, de tanto fazer a mesma coisa, tecnicamente, uma hora fará com perfeição, tá? O problema é que não vai saber exatamente quando está indicado, quando está contraindicado e quando der algum problema, como consertar esse problema, ok? Isso é que faz uma pessoa ser um cirurgião, ok? E a aula de hoje não é para ensinar a drenar, embora nós vamos aprender, e com os vídeos muito mais ainda, mas é aprender a questionar e saber avaliar todos os exames e com um critério falar, isto realmente tem indicação cirúrgica e de drenar. Isto não tem, e se eu drenar eu vou fazer uma cagada. Tá bom? Bom, avaliação diagnóstica. Nós vamos avaliar o quadro clínico, vamos ver um raio-x para mostrar um derrame, um ultrassom, tomografia, eventualmente fazer uma punção ou uma toracocentese. Vamos ver tudo isso. O quadro clínico de um derrame pleural pode ser desde assintomático ou com grandes sintomas, tá? Pode ser ter dor, em dor intensa, empontada, né? Conforme respira, né? Então, ventilatório dependente. Pode haver tosse, desde uma tosse seca, que é um processo inflamatório da pleura, ou por compressão das paredes brônquicas. Pode haver espineia. Espineia é porque você tem redução dos volumes pulmonares, o seu pulmão está encharcado, né? Dor pleural, pode ter doença parenquimatosa e repercussão hemodinâmica. No exame físico, vamos avaliar inspeção. Você vai avaliar a expansibilidade que vai estar diminuída do lado que tem o derrame. Na palpação, você põe a mão no tórax do paciente e brincando de médico, como a gente fala, né? A famosa frase, fale 33. E você vai sentir o frênico tóraco vocal, ok? Você, na palpação, você pode verificar desvio de ictus, tá? Ictus cordis. Na percussão, né? Você vai localizar o limite de submaciez, maciez, delimitando o nível líquido.
daqui para cima tem ar, daqui a transição submacê e a parte líquida, ok? Lembrarmos que o médico que descreveu a percussão na medicina, ele era um filho de um produtor de vinho, tá? E que antes de entrar na faculdade de medicina, ele estava acostumado a trabalhar com o seu pai, e o seu pai percutia os tonéis de vinho para saber a quantidade de vinho que tinha, e sabendo exatamente a transição do nível aéreo para o nível de submaceira, a transição onde tem ar e líquido, que era o vinho, e a parte 100% líquida, que era o vinho, né? Nós estamos em 1800 e alguma coisa. Quando ele veio fazer medicina, ele trouxe esse conhecimento de percutir os tonéis de vinho para a medicina. E aí, a partir do momento, nós começamos a percutir o tórax, para saber o nível de líquido, né? Ou de ar, e a transição, e o abdômen, por questões de ascite, tá? E de ar também. Vamos lá, conhecimentos gerais, para a gente bater um pouco de papo, né? Com relação à ausculta, murmúrio vesicular abolido, limite subterrâneo, atrito pleural. Ok? Características radiológicas. Nós vamos ter uma linha de Demosier. Quando o derrame pleural está na base, né, nas bases pulmonares, ele pode ser confundido com condensação pneumônica. Radiologicamente, o ideal é que você faça um raio-x em pé e um laurel. Nós já vamos conversar isso. Com o raio-x em duas incidências, em pé e laurel, o laurel direito ou laurel esquerdo, de acordo com o lado que é o derrame. Se o derrame é do lado direito, você pede laurel direito. Paciente deitado com hemitórax direito na maca. Se for o derrame à esquerda, você vai pedir laurel à esquerda. Você vai ter conclusão perfeita e nós vamos ver raio-x assim. Mas, às vezes, um único raio-x, em pé, você vai ver esta linha que se chama linha de Demosier. Está vendo? Uma concavidade. Está vendo esta concavidade. Isto mostra que isto aqui, esse branco no tórax, não é uma condensação, e sim um derrame. Pode ter uma condensação, pode. Mas esta linha de Demosier caracteriza o raio-x de derrame. Esse paciente está em pé, esta é a bolha gástrica. Ok? Laurel. Se você põe o paciente deitado no decúbito lateral, o líquido é líquido, ele escorre pela lateral de todo o tórax, fazendo esta imagem, tá? Então, nós fazemos, observando esta imagem de escorrendo, né? Então, isso chama decúbito lateral, direito ou esquerdo, ou laurel, direito ou esquerdo, que é o nome do cara que escreveu. É mais sensível para a detecção de derrames pleurais, indicado quando há dúvida na presença da imagem, né? Aquela imagem que a gente viu, você pode ficar na dúvida, e ele vai pegar uma espessura acima de 10 milímetros, um derrame puncionável, ok? Seguindo, observe outro laurel, um derrame maior, tá? O laurel é muito bom para isso, tá? Derrame pleural loculado, né? É ruim de você avaliar no raio-x, aí é muito melhor uma tomografia, tá? Mas pode estar loculado, ok? Derrame pleural líquido, aqui, observe aqui, ok? Raio-x de tórax, com os derrames maiores, tá? Vamos lá. O derrame pleural, ele vai aumentando o volume e ele empurra tudo para o contralateral. Então, você observa aqui o ar da traqueia, a traqueia está sendo desviada para o lado esquerdo. Então, o derrame, ele empurra, tá? Quando ele é muito grande, ele empurra fazendo um desvio contralateral, ok? A atelectasia é o contrário. Aqui está tudo branco, você fala, eu não sei se isso é derrame ou não. Você está observando que a área cardíaca aqui sumiu? Então, esse pulmão foi puxado, tá? A área cardíaca foi puxada. Na verdade, a telectasia puxa, o derrame empurra. Vamos ver de novo? A área aqui está sendo a área da traqueia empurrada e aqui você não viu a área cardíaca deste lado. Bom, é uma forma de você fazer diagnósticos diferenciados. Nível hidroaéreo. Você põe o paciente de pé, a parte de baixo é líquido, onde a transição líquido-ar, você fez este nível hidroaéreo. Pode ser por hemotórax,
hidrotórax, ok? Nesse paciente era um hemo, pneumo, mas poderia ser um hidro. Não vai ter como você fazer diagnóstico diferencial de hemo ou hidropneumo no raio-x. Você vai ver só um nível líquido, ok? Aí você vai precisar de uma punção para isso, tá? O ultrassom, ele é muito fidedigno, ele é muito bom. O ultrassom, ele acaba vendo realmente o teu derrame pleural. Ele é portátil, de baixo custo, fácil realização, você pode fazer a beira-leito, você pode fazer em pacientes graves que têm dificuldade de serem transportados dentro de uma UTI, dentro do quarto. Ele consegue ver derrames pequenos ou lobulados. A questão é que precisa de um conhecimento técnico e saber manusear o ultrassom. Mas hoje nós temos ultrassons portáteis menor do que um celular, tá? Você pode usar a tela do teu próprio celular ou de um iPad, ok? Tomografia. A tomografia vai mostrar esta imagem, tá? Esta imagem. Então, distinção entre derrame pleural, lesões sólidas, uma neoplasia, né? E investigação diagnóstico do derrame. Então, a toma é muito fidedigna, muito boa. Nós podemos fazer uma biópsia por agulha, tá? Agulha de Coop, né? A gente usa muito isso nas suspeitas de tuberculose pleural ou neoplasias, né, pleurais. Nós colocamos o paciente nesta posição, abaixamos bem, com decúbito abaixa bem, para abrir o espaço intercostal, subescapular, nós percutimos, vemos o nível e funcionamos, ok? Com agulha de Coop. E fazemos uma biópsia também. Você pode fazer só toracocentese, só puncionar, coletar esse líquido, e aí nós vamos ver o aspecto do líquido e pedir bioquímica e citologia, ok? O lugar de punção de escolha é infraescapular, ok? Mas ele pode ser também no sexto espaço intercostal, pode, na linha axilar média, pode, tá? Também pode, né? Qual a utilidade e em que situações se deve utilizar a punção, né? Você vai colher o líquido pleural para definir se é um transudato, um exudato, um quilotórax ou se é hemorrágico. Pessoal, existe um dito popular que o transudato não obrigatoriamente você precisa drenar, e que o exudato você precisa drenar sempre, e o hemorrágico também. Nós vamos ver que tem transudatos que não há realmente necessidade de serem drenados, mas nem todo exudato você drena. Bom, e os hemorrágicos tem muita chance, às vezes, de você precisar drenar, mas tem chance de não precisar. E se você drenar, fazer besteira, tá? Então, a aula é exatamente para isso. Aprender quando drena, quando não drena. A punção é útil sempre que houver suspeita de neoplasia ou tuberculose. E seu diagnóstico não foi possível com os dados laboratoriais. A punção apresenta uma especificidade de 90% para tuberculose, células neoplásicas, para saber se é um exudato ou um transudato, ou, né, a punção ela te dá muito diagnóstico, pessoal. E nós vamos colher esse líquido puncionado e vamos ver a cor dele, tá? Ele pode ser límpido, incolor, ele pode ser um amarelo citrino, ele pode ser hemático, pode ser quiloso e pode ser pus, cara de pus. Bom, então, só de você retirar o líquido já começa você a ter uma ideia. Tá? Nós vamos pedir citologia, diagnóstico diferencial. Nós vamos pedir contagem de células para saber se o padrão é neutrofílico. Quando o padrão é neutrofílico, nós suspeitamos de uma infecção bacteriana, uma pneumonia, né? Uma pneumonia bacteriana. Se o padrão é linfocítico, nós acreditamos que seja um transudato, geralmente de causas virais, mas pode ser outras causas. Se for linfocítico e monocítico, geralmente é tuberculose, tá? Mais às vezes um padrão linfocítico pode ser linfoma, e nós temos que pedir ADA. Nós já vamos conversar sobre o ADA. Tá? E é importante pedir citologia oncótica desse líquido, porque se tiver características neoplásicas a gente suspeita quando o padrão é hemático, tá? Quando o padrão é hemático, quando é sangue, pode ser por trauma, tá?
né, um trauma ou pós-cirúrgico. Mas quando é aquele lavado de carne, né, pode ser acidente de função? Pode, mas lavado de carne sempre lembra neoplasia, ok? E se você for ver, isso vai dar um exudato, e se você drenar uma neoplasia, você não consegue mais tirar o dreno, porque o câncer está lá, ativo. Quando você não resolver o problema neoplásico, a atividade do câncer, ele vai estar produzindo líquido, tá? E aí você não vai mais conseguir tirar. Aí vamos começar um outro problema. Mas vamos seguir. Bioquímica, nós vamos pedir DHL, glicose, amilase, vamos pedir o pH e o ADA. O ADA, adenosina desaminase, ela está aumentada na tuberculose e muito aumentada no linfoma, tá? Linfoma faz o ADA estourar. Eu preciso saber se é um transudato ou se é um exudato. Transudato é um líquido filtrado dos capilares pleurais por desequilíbrio das pressões hidrostática e oncótica. E a pleura está sadia. Então, no transudato, existe um desequilíbrio da pressão hidrostática e oncótica. Geralmente está diminuindo, né? E essa pressão oncótica, se você tirar todo o volume, o organismo vai repor, tá? Você precisa tratar a causa. Geralmente, os transudatos, ele tem por prioridade você tratar a causa. Muitas vezes não adianta drenar, tá? Se você combater a doença de base, ou minimizar ou diminuir o processo da doença de base, nós já vamos abrir o leque dela, tá? Você automaticamente vai curar o derrame ou diminuir muito o derrame se a doença for tratada. Se você colocar um dreno de tórax, você não vai mais conseguir tirar esse dreno de tórax. Teremos que pedir ajuda da cirurgia torácica para fazer uma pleurodese, ok? É aquela coisa, fez a cagada, tem que pedir ajuda para consertar a cagada, né? Então, para não fazermos isso, temos que saber quando drenar, porque nem todo derrame se drena. É isso que eu quero que vocês aprendam. Ah, então, transudato geralmente não drena? Geralmente não drena. Ah, então exudato eu dreno sempre. Não, vamos lá. Exudato é um líquido exudado por capilares pleurais por aumento da permeabilidade vascular. Geralmente a pleura está inflamada, ok? Nós vamos conversar especificamente de cada um deles. Os transudatos, você tem que pedir a proteína do líquido pleural e a sanguínea. E você vai dividir a parte pelo todo. Você vai dividir a proteína do líquido pleural, quanto deu do líquido pleural vindo do laboratório, com a proteína que veio do laboratório sanguíneo. Se der menor do que meio, é um transudato. Se der maior do que meio, é um exudato. Sempre assim? Não. Você tem que verificar se o paciente não está com albumina baixa. Essa conta, menor do que meio é transudato, maior do que meio é exudato, mas você tem que saber qual é a albumina normal. Tá? Por isso, sempre tem que fazer essa conta. Nós temos um jeito prático, se você que a gente chama de prova de Rivalta, vamos conversar isso daqui a pouco, mas a prova de Rivalta é um jeito prático, rápido, quase que instantâneo de você saber se é um exudato ou um transudato, mas só serve se o paciente tiver albumina normal. Tá? Albumina plasmática acima de 3,5. Tá? O DHL, do líquido pleural dividido pelo do sangue, é um transudato se for menor do que 0,6. Bom, vamos lá, seguir, pessoal. Características laboratoriais dos transudatos. Geralmente o transudato, ausência de proteína, ou muito baixo, ausência de DHL. Montagem de glóbulos brancos, menor que 1.000 por unidade de cilindro, com predomínio de células mononucleares. O pH do transudato é normal. Nível de glicose igual dos níveis sanguíneos. Reação de Rivalta negativa. Vamos conversar o que é essa história de reação de Rivalta daqui a pouco. Hoje não se faz mais, já que todos os hospitais têm laboratório, tá? Mas vamos nos reportar numa época que raio-x era muito difícil, laboratório era muito difícil, e nós tínhamos 100% a nossa clínica, nosso conhecimento clínico. E a prova de revolta é dessa época e era fantástica. Então, vamos chegar nisso. Transudato, a doença não é da pleura. Então, vamos lá ver. Insuficiência cardíaca dá transudato, atelectasia, hipovolemia, diálise peritoneal, cirrose hepática, síndrome nefrótica,
presta atenção, pessoal. Se eu botar um dreno para tirar o líquido daí, se eu não corrigir a doença de base, o líquido vai ser formado de novo. Eu tiro ele fora, eu tiro ele fora. Ele está equilibrado na pressão oncótica, tá? Então, se eu não tratar a insuficiência cardíaca, o líquido vai formar o tempo todo. Eu nunca mais vou tirar o dreno. Uma telectasia, uma hipovolemia, se não corrigir a base, uma diálise, uma cirrose. Você entendeu? Vamos ver. Aqui tem um resuminho, tá? Existem muito mais doenças do que isso. Um resumo onde você tem um derrame mecânico por hipoproteinemia de base e onde você tem derrame e você não deve, não pode drenar. Se você drenar, você vai ter que pedir pleurodese, vai ter que fazer um procedimento cirúrgico, tá? Atalcar, fazer alguma coisa para poder conseguir tirar esse dreno, senão você não vai conseguir nunca mais. Então vamos lá. Causas cardiovasculares: insuficiência cardíaca, embolia pulmonar, uma pericardite, uma obstrução de cava superior, fístula arteriovenosa do pulmão, aneurisma nicótico da aorta abdominal, síndrome de Dressler. Síndrome de Dressler, muita gente esquece, é uma pericardite pós-infarto, que pode ter um derrame pericárdio 2 a 4 semanas após o infarto, tá? Causas de hipoproteinemia: cirrose hepática, síndrome nefrítica, síndrome nefrótica, doenças reumatológicas como colagenose, artrite reumatoide, febre reumática, lúpus. Em suma, eu tenho que tratar a doença reumatológica. Enquanto ela não estiver controlada, o derrame não vai parar de ser produzido, tá bom? Outras causas: síndrome de Meigs, policerosite, traumatismo tórax-abdominais, hemotórax, síndrome de Reiter, hipotiroidismo, estrongiloidíase, cisto de pâncreas, beriberi, pancreatite, esclerodermia, ok? Quais as características de derrames da embolia pulmonar? O derrame é pequeno, regride após um mês de tratamento, tá? Se você não precisa drenar, ele vai regredir, né? É mais comum, no caso, são pequenos êmbrios que se alojam em ramos periféricos da artéria pulmonar. Tá? Quais as características dos derrames das doenças do colágeno? Geralmente, as doenças do colágeno vão levar um derrame, um derrame geralmente unilateral e do lado direito. Ocorre em 10% das febres reumáticas. No lúpus eritematoso sistêmico, LES. No lúpus, o derrame costuma ser bilateral ou mais do lado esquerdo, tá bom? Quais as características da insuficiência cardíaca? Na ICC, o derrame é um transudato com baixa celularidade, baixa densidade, baixa glicose, baixa proteína. A causa mais comum é o aumento da pressão hidrostática na circulação venosa pulmonar ou sistêmica, ou em ambas. Pessoal, vamos para os exudatos, e aí a gente daqui a pouco vai estudar reação de Rivalta, que eu acho legal, né? É um conhecimento da época dos Afonsínios, mas ela é fantástica. O exudato, quando você colhe a proteína do líquido pleural e divide pela proteína plasmática, vai dar mais do que meio, tá? Como regra, está indicando drenar, mas tem exceções. O DHL pleural dividido pelo sanguíneo maior do que 0,6. Essa relação vai ser mais do que 2 terços, ok? Vamos lá para as exceções. As neoplasias. As neoplasias, pulmão, mama, linfoma, as neoplasias, elas vão dar um exudato. E não vai parar de produzir líquido enquanto você não controlar a neoplasia. Então, derrames neoplásicos, mas eles dão um lavado de carne, tá? Você já suspeita na hora que você funciona. Elas não têm indicação de você drenar, e é um exudado. Doenças infecciosas, pneumonias, geralmente você vai ter neutrófilos bastante aumentados no líquido, e é um exudato, e você deve drenar, tá? Então, as pneumonias são drenáveis, e é um exudato. As tuberculoses você não deve drenar. Ela vai dar um padrão linfomono, um ADA maior do que 40. Lembre que linfoma também dá ADA alto, mas geralmente muito alto, acima de 100. Tá? Mas na tuberculose é uma doença crônica que você vai levar no mínimo 6 meses para controlar ou muito mais. Tá? E se você drenar, você não vai conseguir tirar esse dreno. Então, tuberculose não se drena. Bom, vamos falar da famosa reação de Rivalta. Tá? Rivalta é um cara, patologista italiano, que nasceu em 1863
Ele faleceu em 1953. Uma época que parte da vida dele nem raio-x existia, tá? Laboratório, pouquíssimos, tá? Então ele vivia numa época que você tinha diagnóstico, a sua clínica, tá? Aquela coisa dos médicos antigos que tinham que tratar e descobrir, fazer tudo com a sua clínica médica, com o seu conhecimento clínico. O que que ele determinou? Você pega, a gente não faz isso no dia a dia, quase não há mais necessidade, mas dá para fazer de uma forma mais leve. Pegava 50 ml de água destilada, uma gota de ácido acético, tá? Que é o vinagre, e uma gota do líquido, e botava tudo no tubo. Se isso, o líquido pleural, se tiver alta concentração de proteína, acima de 3 gramas, tá? Na hora que você coloca um ácido, esse ácido desnatura a proteína e essa desnaturação da proteína passa a ser macroscópica. E você vê um flocular de líquido. Hoje a gente consegue fazer isso de uma forma mais tranquila. Nós pegamos num tubo de ensaio, coloca o líquido, que pode ter na própria seringa do paciente. Na própria seringa. No tubo de ensaio, na seringa, você coloca o líquido, pega ácido acético e joga dentro da seringa. Floculou, virou macroscópico, é um exudato. Exudato é para drenar? Bem entendido. Suspeita for, se o caso for pneumonia, sim. Se for tuberculose, não. Se for neoplásico, não. Tá? Então, temos exceções. Tá? Mas é muito prático. Ácido acético você tem em todo lugar, que é o vinagre. Qualquer hospital tem ácido acético, famoso vinagre, porque o ginecologista usa o ácido acético, o vinagre, para pintar o colo do útero, para ver se tem lesões esbranquiçadas de HPV. Ele cauteriza os HPV, aí ele pinta o colo do útero, se ainda surgir mais alguma área esbranquiçada, ele cauteriza mais. E o urologista faz a mesma coisa. Ele embebe a gase no vinagre, no ácido acético, e envolve todo o pênis, e se tiver áreas de HPV ainda remanescentes, que não tem aquela verruga clássica, né? Aí ele vai e cauteriza o lugar. Ok? Então, nos hospitais, nós temos vinagre acessível, que a gente não chama de vinagre, chama de ácido acético, mas é a mesma coisa. Tá? Transudato, a proteína é menor do que 3 gramas por 100 ml, o DHL é baixo, o pH é normal, a glicose é normal, a densidade é de 1016, menor de 1016, leucócitos extremamente baixo, menor do que 1000. No exudato, geralmente a proteína é maior do que 3 gramas, o DHL é maior do que o do plasma, o pH é ácido, tá? Então, pH ácido, menor do que 7,4, menor do que 7,2. A glicose já não é igual à do sangue, tá? 80, 110. A densidade já está aumentada e os leucócitos também estão aumentados, ok? Mas lembrando, transudato a gente não drena e exudato, alguns nós drenamos, alguns nós não drenamos, tá? Empiema é aquele que já está virando pulso, tá? É um exudato, mas é já grosso, purulento, tá? O empiema, a gente às vezes não deve nem drenar, tem que fazer uma mini toracotomia, lavar, limpar bem, passar às vezes o Randal, ou se for por toracoscopia, né? Hoje em dia com toracoscópio é menos invasivo, né? Mas nós temos que lavar muito bem, às vezes até decorticar o pulmão, tá? Às vezes drenar não resolve. Nós precisamos de uma etapa a mais. Tratamento dos derrames parapneumônicos. O derrame parapneumônico requer uma intervenção precoce para evitar a progressão para o estágio de exudativo, né? Ou fibrilo purulento organizado, né? Pode-se utilizar uma toracotomia com drenagem fechada. Tratamentos e princípios. Diagnósticos e tratamento da doença subjacente. Você pode fazer uma toracocentese de alívio, somente nos transudatos, quando o paciente está dispinente. Drenagem torácica. Se você drenar algo que não era para drenar, você vai precisar de uma pleurodese. Tá? Tratamento do exudatos. A biopsia às vezes a pleura, sem dúvida de etiologia, de uma neoplasia ou de uma tuberculose pleural. Diagnóstico e tratamento da causa de base, tem que sempre tratar a causa de base. Antibiótico numa pneumonia, na pneumonia bacteriana, drenar. Se for tuberculose, um ADA alto confirmado, tratar a tuberculose, se possível, não drenar, tá? Só puncionar e fazer punções de alívio. E se for câncer, quimioterapia, tratar o câncer, ok? Tratamento dos exudatos, né? Geralmente as proteínas são altas, maior do que 3,5,
DHL alto, o pH baixo, glicose vai estar consumida, tá bom? Dreno. A ideia de drenar é dreno para trás e para cima, póstero superior, ok? Antigamente nós tínhamos o dreno de Petzer e de Malecot, são esses dreninhos vermelhos, esse é o de Petzer. O formato do Malecot é um dreno vermelho também, com a cabeça um pouco diferente. Não temos mais usado, quase não vale a pena, dá muito problema. Hoje a gente vai direto para o dreno tubular de silicone, tá bom? Para os derrames pleurais. Onde você drena? E vamos ver vídeos depois disso. Você deve drenar no quinto a sexto espaço intercostal na linha axilar média, borda superior da costela inferior. Na borda superior da costela inferior, embaixo de cada arco costal, tem o nervo, artéria e a veia. Se você entrar aqui, você pode lesar a artéria, o nervo e a veia, fazer sangrar lá dentro, lesão nervosa. Então, você tem que drenar aqui, na borda superior do arco inferior. Bom, pessoal, estamos entendendo? Tratamento. Só um minutinho, pessoal. Pessoal, vamos lá. Continuando o tratamento dos exudados. Derrames neoplásicos, manejo difícil. Tratamento da neoplasia, química, tem que tratar a causa de bala. Tá com muito líquido, está dando dispneia. Está dando dispneia, tórax sem tese de alívio, várias vezes, quantas vezes for necessário. Mas botou um dreno, você vai ter problema, tá? Você vai ter que fazer a pleurodese, ok? Tratamento de derrames pleurais neoplásicos. O tratamento deve ser dirigido para o câncer responsável pelo processo, então, rádio ou químico, pode-se utilizar a pleurodese caso você tenha drenado esse tórax, com tetraciclina injetado, na cavidade pleural. Bom, ou a tal caso, tá? Derrames pleurais. Derrame pleural. Tem que reconhecer o derrame, porque existem diagnósticos diferenciais de derrame, condensação pulmonar é uma delas. Nós vamos ver isso na parte 2 da aula, os diagnósticos diferenciais, eventração diafragmática. Nós temos coisas que confundem um derrame pleural, tá? E que, com muita frequência, o cirurgião é chamado pelo clínico, pelo pediatra, para drenar um tórax que não existe derrame. Ele está confundindo com uma condensação pneumônica, ele está confundindo com uma eventração diafragmática. Mas nós vamos ver isso na parte 2. Você tem que reconhecer que é um derrame, classificá-lo entre transudato, exudato, empiema, hemorrágico, né? Limpo, quilotórax, diagnosticar e tratar, tá? O impacto ao paciente, sintomas de diagnóstico de base, não biopsiar se você estiver diante de um transudato. A pleura não é doente, tá? Não adianta você fazer uma biópsia da pleura se a pleura não tem doença. O transudato, quem está doente, não é a pleura. No exudato, sim. Ok? Hemotórax. Bom, presença de sangue no espaço pleural. O hemotórax pode ser por trauma torácico aberto, ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca, ou trauma fechado, um acidente de automóvel, onde o peito não está aberto, a cavidade torácica não está aberta, mas por dentro machucou e está sangrando, estourou um vaso. Espontâneo, geralmente câncer é a causa mais comum, mas pancreatite, tuberculose também causa. Ou pós-operatórios de cirurgia, que você vai ter sangue na cavidade torácica. Tá? Quais as características dos derrames neoplásicos? Tumor primário do pulmão, carcinoma broncogênico ou metástases à distância, especialmente mama e órgãos abdominais. Tumores abdominais, o derrame é bilateral, pelo volume. Carcinoma broncogênico, geralmente é homolateral e pode associar-se a infecções secundárias. O líquido é geralmente hemorrágico, de alta densidade e alto conteúdo proteico, e a glicose acima de 80. Características dos derrames secundários ou doenças extratorácicas. Geralmente, localização intraabdominal ou retroperitoneal. Transferência de líquido através de linfáticos para o espaço pleural. Tá? Então, é uma doença em outro lugar e que está dando manifestação para dentro do tórax. Isso acontece bastante. Pancreatite aguda ocorre preferencialmente com um derrame pleural do lado esquerdo. É hemorrágico e rico em amilase. Não adianta você drenar, tá? Você tem que tratar a pancreatite. Síndrome de Meigs, né? O derrame associa tumores ovarianos, né? Geralmente o Meigs é o tumor de ovário. Podemos dar um hidrotórax e ascite, desaparecendo com a eliminação do tumor. Deixa eu só apagar isso, pessoal, 2 minutos. Vai entrar uma outra tela na frente, 2 minutos. Pronto. Resolvido, pessoal. Desculpa. Vamos lá continuar.
Tratamento de hemotórax. Hemotórax pode ser observacional, não precisar intervir. Você pode precisar de uma drenagem com toracocentrese, né? Ou um dreno sobrecelulado. Pode precisar até de uma limpeza videolaparoscópica, retirar coágulos, lise com fibrinolíticos, ou uma toracotomia imediata. O que define tudo isso? A quantidade de sangue. Tá? Um paciente que está sangrando mais de 20 ml por quilo-hora tem indicação de abrir toracotomia. Então, sangrou um pouco, você consegue resolver esse sangramento só observando ou puncionando, né, fazendo uma, né, removendo isso por videolaparoscopia, ou está sangrando demais, tem que abrir e parar o sangramento. O parênquima está aberto, tem um vaso sangrando, você vai ter que conter esse sangramento. Quilotórax. Vamos mudar um pouquinho o assunto. Quilotórax é um derrame pleural leitoso, é da linfa, é quilotórax. Ele tem um alto teor de lipídio, alta gordura. Ele geralmente ou é por obstrução do canal torácico, um câncer, ou por uma lesão traumática, um acidente durante uma cirurgia. Pode ser espontâneo, pode ser por punção, pós-tentativa de punção na subclávia esquerda, tá? Geralmente são casos ruins. Esse paciente, ele parece um leite. Quem olha parece que jogaram leite. Estão tirando leite do paciente. O tratamento, muitas vezes, ele é conservador, mas às vezes o volume é muito grande, você tem que fazer punções de repetição, tá? Às vezes você precisa, inclusive, drenar. Geralmente esse paciente, a gente fala dieta hipolipídica, mas muitas vezes o ideal é que ele fique em jejum oral com nutrição parenteral total, tá? E com muito baixa gordura, né? Triglicérides de cadeia média, né? Triglicérides de cadeia média, nutrição prolongada, drenagem pleural. É muito conveniente usar octiotrívio ou somatostatina. Octiotrívio é um análogo da somatostatina. Eles diminuem bastante essa secreção, tá? Vale a pena. Se precisar ir para a cirurgia, é uma pleurodese, pelagem com cola de fibrina, sutura do canal torácico, mas muitas vezes você não vê o lugar que está saindo o líquido piloso. Ele transuda da pleura aqui de cima, do lado esquerdo. Ela transuda. Então, você vê de onde vê uma babação, mas você não vê um lugar pontual. Tá? Por isso, a história da pleurodese, da selagem com cola, né? É um pouquinho chato. Pessoal, nós estamos encerrando a primeira parte da aula, que é derrames pleurais e quilotórax. Tem a continuação da aula, que é a parte 2, e que está intitulada como pneumotórax, que se divide em traumáticos, espontâneos, abertos, fechados, e nós vamos continuar. E depois nós vamos falar dos diagnósticos diferenciais. Tá bom? Espero que tenham gostado, né? E vamos encerrar.